Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, defende-se da moção de censura da direita radical que a acusa de interferência em eleições. Donald Trump disse que vai enviar mais armas para a Ucrânia dias depois do Pentágono ter ordenado uma pausa nas entregas. O ministro dos Transportes russo, Roman Starovoyt, foi encontrado morto perto de Moscovo poucas horas depois de ter sido demitido pelo presidente Vladimir Putin. A Comissão Europeia espera chegar a um acordo com os Estados Unidos da América sobre tarifas até data limite de 9 de julho. Inaugurado o primeiro museu sobre Cristiano Ronaldo na Ásia, espaço em Hong Kong oferece experiência imersiva sobre a carreira do jogador português. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu-se contra uma moção de censura apresentada pela direita radical no Parlamento Europeu. Von der Leyen diz que esta moção tentou criar uma divisão entre os grupos políticos pró-europeus no Parlamento e prometeu que nunca deixaria que os extremistas reescrevessem a história. We can all make our own judgments about the merits of the motion in front of us. It is taken right from the oldest playbook of extremists. Polarizing society, eroding trust in democracy, with false claims about election meddling, attempting to rewrite the history. A moção de censura foi apresentada por um deputado romeno e coassinada por 77 eurodeputados. Inclui várias acusações, incluindo a não divulgação de mensagens de texto privadas com o diretor executivo do fabricante de vacinas Pfizer, contornar o Parlamento para a aprovação de um programa de empréstimos para a defesa e a alegada interferência nas eleições na Alemanha e na Roménia. Von der Leyen diz que se trata de falsas alegações. Este é o debate que está a agitar as instituições da União Europeia. A moção de censura apresentada contra a Presidente da Comissão Europeia é esta semana uma oportunidade para os deputados fazerem um balanço um ano após as eleições europeias. A primeira lição é que Ursula von der Leyen tem o apoio total do Partido Popular Europeu, a força mais forte no hemiciclo. The motion of censure is an initiative by anti-Europeans who want to weaken Europe, who want to weaken European institutions and who want to reduce the trust of the citizens in the European Union. It is not meant to improve anything, it is not justified and it is also irrelevant. Segunda lição, os sociais-democratas, os liberais e os verdes não têm qualquer intenção de enfraquecer a coligação pró-europeia formada em torno do PPE. Mas os seus líderes aproveitaram a oportunidade do debate para expor as queixas contra a Comissão. A esquerda radical também deverá rejeitar a moção de censura. No entanto, alguns eurodeputados poderão abster-se ou não seguir a linha decidida pela família política. In questo momento il tema che conta è provare a dare all'Europa una speranza diversa, una nuova leadership, un cambio di passo profondo rispetto a politiche che non ci soddisfano in alcun modo, a cominciare dal piano di riarmo, ma questo si estende alle politiche sociali, al Green Deal, a tutto quello che questa Commissione non sta facendo o peggio sta tradendo rispetto a impegni del passato. A terceira lição é que o grupo dos conservadores e reformistas europeus estará dividido no momento da votação e a moção foi apresentada por um dos seus membros. Por último, os grupos mais à direita do hemiciclo, os Patriotas pela Europa e a Europa das Nações Soberanas, deverão votar a favor da moção de censura, que no papel parece condenada ao fracasso. The vote on the motion of censure on Thursday will likely indicate the levels of discontent within the European Parliament towards the European Commission. Vincenzo Genovese, Euronews, Strasbourg. Donald Trump parece ter mudado de ideias. O presidente norte-americano disse na segunda-feira que os Estados Unidos vão enviar mais armas para a Ucrânia. A decisão, anunciada durante uma reunião com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, surge poucos dias depois da Casa Branca ter dito que ia suspender o fornecimento de armas importantes a Kiev, alegando preocupações com as suas próprias reservas. We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Your defensive weapons,
primarily. A pausa no envio de armamento aconteceu numa altura difícil para a Ucrânia, com intensos ataques aéreos russos. Trump disse que não estava nada contente com o facto do líder Vladimir Putin ainda não ter parado com os ataques à Ucrânia e que esta guerra nunca teria acontecido se ele tivesse sido presidente nos últimos anos. Na semana passada, Donald Trump manteve telefonemas separados com Putin e com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O ministro dos Transportes russo, Roman Starovoyt, foi encontrado morto nos arredores de Moscovo poucas horas depois de o presidente Vladimir Putin o ter demitido. Segundo a imprensa russa, foi encontrada uma arma perto do corpo de Starovoyt, suspeitando-se que tenha sido um aparente suicídio. O Kremlin não forneceu pormenores sobre a demissão, mas esta ocorreu na sequência de perturbações do espaço aéreo civil russo causadas por ataques de drones ucranianos. Durante o fim de semana, quase 500 voos acabaram por ser cancelados, de acordo com a Agência Federal de Aviação Russa. No total, desde a madrugada de sábado até à manhã de segunda-feira, cerca de 1.900 voos sofreram atrasos. A vaga de calor que assola a Europa fez as suas primeiras vítimas no local de trabalho. Espanha e França registaram cada uma morte relacionada com a vaga de calor. Tragédias semelhantes ocorreram em verões anteriores em ambos os países, bem como em Itália e na Grécia. De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho, a União Europeia registrou um aumento de 42% nas mortes relacionadas com o calor no local de trabalho desde o início do século. A Confederação Europeia dos Sindicatos sublinha que, quando as temperaturas ultrapassam os 30 graus, o risco de acidentes de trabalho aumenta de 5% a 7%. Já quando o termómetro ultrapassa os 38 graus, o risco é 10% a 15% mais elevado. E noi diciamo anche che le valutazioni del rischio devono essere fatte tenendo conto non solo della temperatura, ma anche di altre condizioni che incidono: l'umidità, appunto la quantità d'ombra disponibile, la ventilazione, l'esposizione alla luce solare. Poi pensiamo che ci debba essere il diritto alle visite mediche, ai controlli periodici e infine un diritto banale, quello ad assentarsi al lavoro senza provvedimenti disciplinari, senza sanzioni, nei casi in cui il lavoratore percepisca che delle condizioni di calore estremo lo stanno mettendo in difficoltà. A Confederação exige que sejam fixadas temperaturas máximas de trabalho mediante o setor de atividade, como já acontece em alguns Estados-membros. Os sindicatos lamentam igualmente a falta de dados sobre estas mortes ou acidentes. As inundações no estado norte-americano do Texas fizeram já pelo menos 104 mortos e há ainda um grande número de desaparecidos. Segundo o governador do Texas, Greg Abbott, há pelo menos 41 pessoas desaparecidas, mas um alto funcionário da cidade de Kerrville, uma das mais atingidas, diz que é impossível dar uma estimativa do número total. As inundações causadas por uma subida repentina do caudal do rio Guadalupe, depois de chuvas torrenciais, aconteceram num fim de semana prolongado em que muitas crianças e jovens estavam em campos de férias situados ao longo do rio. As autoridades locais estão a ser criticadas por uma alegada resposta tardia nos avisos aos ocupantes dos campos de férias. Os danos que a tempestade causou em antenas de telemóveis na zona pode ter originado uma falha nas comunicações que atrasou a resposta. O estado do Texas destacou mais de 1.700 funcionários para dar resposta à catástrofe. A Comissão Europeia não perde a esperança. A ambição é chegar a um acordo comercial com os Estados Unidos antes da data limite de 9 de julho. Na ausência de acordo, as tarifas aduaneiras entrarão em vigor a 1 de agosto. They seem to have been pushing closer to a deal in recent weeks. They seem to really be pushing to make the original deadline of the 9th of July in a couple of days. It's hard to say what type of deal they would get out of it. It seems like they're closing in on some type of deal like what the UK got from the US, which would mean that the 10% tariff, universal tariff that Trump imposed would stay in place.
Para já, os Estados Unidos da América aplicam tarifas sectoriais de 25% sobre os automóveis e de 50% sobre o aço e o alumínio, bem como uma tarifa de 10% sobre os produtos estrangeiros importados. A Comissão Europeia pretende tarifas recíprocas de 10% e procura obter alívio para sectores estratégicos como a aviação e os produtos farmacêuticos. Donald Trump já ameaçou tributar os produtos europeus até 50% se não chegarem a um acordo. Os Estados-membros estão divididos quanto à estratégia a adotar. France is pushing very hard not to enter into a bad deal. They want to use EU's existing trade tools to push back and inflict some pain on Trump and maybe try to get a better deal that way. While some countries like Italy and Germany are pushing very hard just to get any sort of deal over the line to preserve their own industries and try to remove tariffs on them. Está também a ser elaborada uma segunda lista de medidas de retaliação. Bruxelas irá adaptá-la às tarifas impostas pelos Estados Unidos a fim de reequilibrar a balança, se necessário. Foi inaugurado o primeiro museu sobre Cristiano Ronaldo na Ásia. O espaço fica localizado em Hong Kong e nele poderá conhecer um pouco mais da carreira de CR7, desde as origens na Ilha da Madeira até ao presente no Al Nassr da Arábia Saudita. O museu conta com exposições interativas de última geração que ilustram a história do jogador e exibe as 5 edições da Bola de Ouro atribuídas a Cristiano Ronaldo. Em exposição estão também camisolas assinadas e chuteiras utilizadas pelo craque português durante a já longa carreira, assim como réplicas em tamanho real do ícone do futebol. O espaço pretende oferecer uma experiência imersiva ao mundo de Ronaldo, de forma a inspirar os mais jovens a alcançar o potencial máximo através da mensagem de superação do jogador.